Oi, eu sou a Gabi, bem-vindos ao Desbocada Show, um lugar onde a gente fala de tudo um pouco e um pouco de tudo. E hoje, gente, a gente vai ler relatos da comunidade Am I the Asshole do Reddit. Só que pra você que não sabe, né, a comunidade Am I the Asshole do Reddit é uma comunidade totalmente gringa, mas em tradução livre a gente fala sou babaca. Mas antes da gente começar o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal. Lembrando que aqui o Desbocada Show é um lugar onde eu preciso da sua interação para fazer o canal acontecer. Então comenta que a gente vai falar aqui nos relatos, deixa a sua opinião que eu vou estar bem de olho nos comentários, tá? Vamos para o primeiro relato. Sou babaca por terminar depois que descobri que meu namorado testava minha fidelidade. Eu, mulher, 25 anos, estava em um relacionamento de quase 2 anos com meu namorado, homem, 27 anos. Nunca tivemos grandes problemas de confiança, pelo menos da minha parte. Sempre fui muito transparente, nunca escondi senha, nunca dei motivo para desconfiança. Um dia, comecei a receber mensagens estranhas de um perfil aleatório no Instagram. Era um cara bonito, conversando normal, puxando assunto. Eu respondi de forma educada, mas deixei claro desde o começo que tinha namorado. Mesmo assim, ele insistia, mandava elogios, tentava flertar. Eu comecei a ignorar. Depois de alguns dias, o perfil sumiu. Semanas depois, durante uma conversa meio aleatória, meu namorado soltou algo do tipo: ainda bem que você é fiel, né? Achei estranho. Pressionei um pouco e ele acabou confessando. O perfil era de um amigo dele, criado só pra me testar. Ele disse que já tinha sido traído antes, que precisava ter certeza que não achava isso errado. Fiquei em choque. Me senti invadida, manipulada, observada. Quando disse que isso me magoou profundamente, ele respondeu que eu estava exagerando, já que passei no teste. Terminei na hora. Agora ele diz que joguei um relacionamento fora por orgulho. Fui a babaca? Meu marido foi embora. Vai com Deus, meu chapa. Próximo! Essa questão de fidelidade em relacionamento, né, questão de traição, eu vou falar por mim, tá? Eu já estive num relacionamento, assim, muito ruim pra mim, e que essa questão de fidelidade era algo que era muito difícil, assim, eu não confiava na pessoa, eu não conseguia confiar 100% na pessoa, porque, como eu falei, foi um relacionamento super difícil, um relacionamento de diversas, assim, desconfianças. Hoje, eu tenho um relacionamento muito saudável. E, me baseando no relacionamento que eu tenho hoje, se meu namorado fizesse isso comigo, também era pra terminar na hora, assim, sabe? Até porque a gente tem conversas muito transparentes um com o outro a todo momento, né, do que é aceitável ou não no nosso relacionamento. Então, eu acho que a partir do momento que ele fizesse isso comigo, eu ia me sentir muito traída. Os comentários que o pessoal deixou foram tipo: não é a babaca. Isso é o comportamento de uma pessoa totalmente controladora. Teste de fidelidade é uma bandeira vermelha gigante. E sim, eu super concordo, assim. Se você confia na pessoa, não tem por que você querer testar a fidelidade dela, né? Um outro comentário que foi deixado foi: se ele faz isso agora, imagina depois. Você não é um rato de laboratório. Ele não confia em você e ainda te culpa. Realmente, assim, porque isso dá muita vazão pra gaslighting, manipulação. Então, assim, eu não acho que foi a babaca. E, sei lá, assim, é uma coisa muito difícil, mas eu acho que é algo que tem que ser muito conversado entre as pessoas, sabe? Principalmente as pessoas que estão no relacionamento, porque, gente, confiança, se é algo pra você, se é um limite, né, e é algo inegociável, não, você tem que deixar muito claro que, você ultrapassou meu limite e tem uma consequência. Ponto. Gente, eu mudei um pouquinho o enquadramento da câmera, porque eu confesso que eu ainda tô me acostumando, principalmente com o microfone novo. Vocês gostaram? Eu ganhei de aniversário da minha cunhada. Eu amei. Relato número 2. Fui babaca por me recusar a ajudar minha irmã depois do que ela fez comigo? Gente, coisa de familiar é sempre uma polêmica, né? Mas vamos ver o que essa pessoa falou no relato. Eu, mulher, 32 anos, sempre tive uma relação complicada com a minha irmã mais nova, mulher, 29 anos. Nascemos em uma casa onde ela sempre foi a queridinha, e eu aprendi desde cedo a me virar sozinha. É aquele clássico, né? Irmão mais velho, irmão mais novo. Eu digo isso também porque eu sou a irmã mais velha, né? Eu tenho um irmão 4 anos mais novo do que eu. Gente, é muito engraçado porque ele tem a visão de que eu sou a queridinha dos meus pais e eu já tenho a visão de que ele é o mimado, né? Então é muito relação de irmão e irmão, mas vamos ver o que vai se desenrolar aqui nesse relato. Anos atrás, passei por um divórcio difícil e precisei de apoio.
Pedi ajuda pra ela, nem dinheiro, só um lugar pra ficar por algumas semanas. Ela se recusou, dizendo que não queria problema na vida dela. Mas que problema, amiga? É sua irmã. Tipo assim, é sangue do teu sangue, cara. Meu Deus. Segui em frente. Reconstruí a minha vida, consegui um emprego bom, me estabilizei. Agora, anos depois, ela apareceu na minha porta chorando. Perdeu o emprego, terminou um relacionamento e estava prestes a ser despejada. Pediu pra ficar comigo por um tempo. Eu disse não, e que não me sentia confortável, que aquilo tinha me marcado profundamente. Ela me chamou de rancorosa, disse que eu estava punindo ela por algo do passado. Minha mãe entrou no meio, dizendo que a família é família e que eu deveria ser maior do que isso. Mas sinceramente, eu não sinto obrigação nenhuma. Fui babaca? Não. Outra coisa, será que você é assim tão rainha da cocada pra se magoar tanto? Vai pro instinto dos infernos também, hein, Chico? Tem gente que eu vou te falar, meu. Não, pra mim não foi babaca, sabe? Até porque, assim, duas mulheres adultas, agora me baseando um pouquinho na relação que eu tenho com meu irmão. Eu ajudaria o meu irmão sem nem pensar duas vezes, sabe? Mas, se ele se recusasse, eu também seria que nem ela de guardar. E talvez se ele me pedisse ajuda, talvez eu também ficasse pensando, sabe? Graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com meu irmão, sabe? Então eu sei que isso não seria uma questão e que ele também me ajudaria sem mais nem menos. Conhecendo, gente, desculpa, eu queria ser um ser assim mais evoluído, de luz, sabe? Não sentir rancor, essas coisas, mas eu sou ser humano. E tem uma coisa que eu tenho muito claro na minha mente, é que perdoar não é esquecer. Até porque você é um ser humano, você tem memória, sabe? Você lembra das coisas. Eu acho que o perdão é muito essa questão de você lembrar sem rancor. Ela ainda tem rancor, então... Mas eu não acho ela babaca, sabe? Assim... Foi o que ela falou, marcou muito ela. Ela tava passando por um momento difícil, ela correu pra única pessoa que ela achou que ela tem um apoio e ela não teve. Então não, pra mim não é a babaca. Vamos ler alguns comentários que o pessoal deixou na thread. Não foi a babaca, consequências existem. Família não é obrigação unilateral. Assim, a gente tem que parar de sempre achar que família é algo... Porque tem família que infelizmente não funciona. A gente não tem que basear a nossa vivência na vida dos outros. Eu digo isso porque... eu já ouvi casos de famílias assim que simplesmente não funcionam e que a pessoa não quer ter nenhum tipo de vínculo com a família e que a gente tem que pensar exatamente isso, família não é obrigação. E a partir do momento que eu acho que você sai de casa, tudo, a sua família é aquela que você constrói, né, com a pessoa a qual você vai passar o resto da sua vida, ou se você vai passar o resto da sua vida com um animalzinho sozinha, aquilo ali é a sua família, é o seu lar, sabe? Ela mostrou quem era quando você precisou. Ela não foi uma boa irmã, infelizmente. Perdoar não significa se colocar em risco. Sua casa, suas regras. Gente, assim, complicado, né? Eu acho que relato de família, assim, é uma coisa muito complicada. Muito complicada. Depois, eu vou trazer uns relatos da minha família, aí vocês vão entender o quão complicado é, galera. Mas, enfim, eu não acho babaca, sabe? Infelizmente, aconteceu. Mas não é babaca não, viu, moça? Relato 3. Sou babaca por cancelar uma viagem depois que mudaram tudo sem me avisar? Já digo pra você, não é a babaca. Eu, mulher, 24 anos, combinei uma viagem com duas amigas de longa data. Olha, gente, eu vou falar por mim, viu? Viagem é uma coisa que sempre vai dar chabu. Sempre vai dar chabu. Não importa o quão planejada seja, com quem você faça. Vai dar algum chabu no meio, tá? Planejamos por meses. Destino, hospedagem, passeios, tudo dividido igualmente. 2 semanas antes da viagem, elas me chamaram pra conversar e disseram que tinham convidado mais 2 pessoas. Os namorados delas. Eu nunca tive problema com eles, mas a dinâmica muda completamente. Além disso, o apartamento não comportava todo mundo. Então, eu teria que dormir no sofá. Quando disse que não me sentia confortável, elas disseram que eu estava sendo egoísta. Que casais funcionam assim. Decidi cancelar minha parte na viagem. Avisei com antecedência, paguei o que já devia e segui minha vida. Você ainda pagou? Ah, minha amiga. Nossa, mas não ia ter santo Cristo que ia me fazer pagar. Por uma coisa que eu não vou aproveitar? Elas pararam de falar comigo e disseram que eu estraguei tudo. Fui a babaca? Lógico que não. Não, e você ainda pagou? Elas estão reclamando do quê? Ai, que ingratas. E sabe o que é o pior de tudo? Depois esses machos termina com elas, sabe? A gente nunca quer isso, né? Mas, enfim, acontece. E aí, quer correr pro colo da amiga. Ai, gente, não.
Não, ai, que horrível. Gente, ela pagou. Moça, por que você pagou? Por algo que você não vai aproveitar. Alguns comentários que o pessoal deixou foi: não foi a babaca. Mudaram o combinado. E realmente, assim, se o combinado era gente, segue. Ah, mas é meu namorado, você não nasceu grudada com ele. Não vai morrer e ficar sem ele. Sabe? Ai, gente, o povo tem que parar de ter essas paranoias de, ai, tem que fazer tudo com minha namorada. Não, é uma viagem de amigas. Você não é a figurante da viagem. Sofá não é hospedagem. Nossa, assim, gente, se eu tivesse que ficar no sofá, aí o pau ia comer. Nossa, ia comer muito. E pelo que ela falou, assim, no relato, dá a entender que isso meio que já era algo, sabe, intrínseco, de que, tipo, eu vou ter que ficar no sofá porque eu sou solteirona. Nossa, não. Casais esquecem que amigos também importam. Você fez certo em sair antes. Só achei errado você ter pagado. Eu também. Eu achei super errado ela ter pagado. Gente, não. Amiga, você deu dinheiro por uma coisa que você nem vai aproveitar. Mas enfim, não foi a babaca, tá? Fica com a consciência tranquila. Quarto relato. O babaca por confrontar minha sogra depois de anos engolindo comentários. Já digo pra você, não é a babaca. Estou casada há 5 anos. Minha sogra sempre foi educada, mas cheia de comentários venenosos disfarçados de preocupação. Você engordou, tá tudo bem? Nossa, você vai sair assim? Fulana cozinhava melhor pro meu filho. Isso me faz subir o sangue de uma forma, gente, vocês não têm noção. Sempre ignorei. Até um dia em que, num almoço de família, ela comentou que meu casamento só funcionava porque eu me moldava ao filho dela. Nossa, eu não consigo ter sangue de barata. Tá. Eu perdi o controle. Disse tudo o que estava guardado há anos. Loba, diva. Falei que ela era invasiva, desrespeitosa e que eu não aceitaria mais aquilo. O clima ficou insuportável. Meu marido ficou dividido. A família diz que eu a humilhei. Uma senhora. Mas eu me sinto aliviada. Fui a babaca? Não. Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. O problema tá que, eu vou falar uma coisa que talvez não é que todo mundo concorde comigo, mas o problema é que o marido também não soube dar limites pra mãe. Tipo assim, cara, não é pra falar da minha esposa. Lembra que eu falei lá no primeiro, foi no primeiro relato, ou no segundo, não sei, de que a família é aquilo que você constrói. O filho saiu de casa, já tá morando com a esposa, enfim, sabe? Ele tem que defender a mulher dele, vai ficar dividido. Se me atacar, vou atacar do mesmo jeito. Se tentar me diminuir, vou diminuir pior. Eu sou assim. Sabe? Olha, mas isso acontece porque provavelmente a mãe também era assim com ele, sabe? Fazendo esses comentários, controladora, eu sei, gente, porque... Ai, nossa, você entende que a pessoa é assim porque ela foi condicionada a esse ambiente, ela cresceu vendo esses comportamentos, então pra ela é tudo muito normal. Eu também hoje entendo que se a gente não quebra o ciclo, fica insustentável, você nunca vai conseguir se relacionar com outras pessoas, porque você fica se refletindo e procurando um relacionamento parecido com o qual você tinha dentro de casa, no caso, o filho e a mãe, e é por isso que ele é um bundão desse jeito. Então pra mim o maior problema é seu esposo não te defender. Dito isto, não é a babaca. Porque, olha, sinceramente, gente, tem muita sogra que ama ter a língua desse tamanho. E, de novo, eu me colocando aqui como experiência própria. E se acha também a rainha da cocada preta, né? Mas não é nada. Olha, deixa eu ficar quieta, porque senão eu vou acabar falando demais. Alguns comentários que o pessoal deixou foi: não é a babaca. Limites atrasados ainda são limites. As pessoas têm que entender que todo mundo tem limites. E se o limite dela foi ultrapassado, ela tem mais do que direito de surtar. Ponto, acabou. Ela provocou você por anos. Educação não é submissão. E o seu marido precisa se posicionar diante disso. Viu? Viu? Gente, ele precisa se posicionar. Ele precisa falar, tipo, mãe, não vai fazer isso. Ponto. Não vai falar mal da minha esposa. E acabou. Acabou, gente. Explodir foi consequência, não causa. Com certeza, imagina, tipo assim, anos e anos. E, meu, ela falando de outras pessoas que o filho dela namorou. Ai, que cozinhava melhor. Faz você. Opa, me exaltei, mas aí... Foi o que eu falei, é muito difícil porque você acaba se refletindo e se vendo nessas coisas, ai. Mas antes da gente ir pro último relato, gente, curte, compartilha. Se tiver aparecendo aquela opçãozinha pra você de hypar, eu vou agradecer muito. Mas o mais importante é interagir no vídeo, comenta, fala o que você tá achando dos casos. E se você quiser mandar o seu relato aqui pro A Desbocada Show, tem um link na descrição que leva para um formulário onde você pode contar ali um relato e a gente pode ler aqui no canal.
Lembrando que tudo é de forma anônima, então, gente, de verdade, quando eu falo anônima, eu não vou saber nem o e-mail que você vai mandar. Mas saiba que aqui com a gente o seu segredo, ó, tá seguro, tá bom? Vamos lá pro último relato. Sou babaca por não querer ser madrinha depois de descobrir que era só figurante. Título interessante, né? Nossa, título bonito. Fui convidada para ser madrinha de casamento de uma amiga próxima. Fiquei super feliz. Até perceber que tudo era controlado. Vestido caríssimo, maquiagem obrigatória, cabelo específico, horários absurdos. O pior foi descobrir que eu teria que pagar tudo sozinha, enquanto outras madrinhas tinham tudo bancado pelos noivos. Então não era tão sua amiga. Quando questionei, ela disse que era porque eu ganhava melhor. Decidi desistir, disse que participaria como convidada. Ela me chamou de ingrata e disse que eu estava roubando o brilho do casamento. Fui babaca? Lógico que não. Mas assim, eu acho que não é pertinente você reclamar de imposições do casamento dos outros. Então, por exemplo, assim, o cabelo todo mundo igual, o vestido todo mundo igual. Até aí, essa parte do que a noiva quer, o noivo quer, eu acho que a gente não tem que questionar, galera. Principalmente se a gente é convidado ou madrinha ou padrinho, não tem que questionar. Dito isso, a segunda parte que, você vai ter que pagar o seu porque você ganha melhor. Ela não era tão sua amiga assim, né? Não era. Qual que é o susto? Sabe, eu acho isso tão idiota, tão... perdão as minhas palavras, gente. Idiotice, viu? E o pior foi esse argumento de, que estão roubando meu brilho. Roubando que brilho, amiga? É teu dia, vai lá, dá teus pulos, sabe? Faz teu show, mas eu tenho... Aqui aí vai entrar um pouco em contravenção, né? Eu falar que, não. Mas enfim, eu acho que tem eu acho que tem 2 pesos e 2 medidas, assim, pra essa história de um certo ponto até um certo ponto. Mas no total, e no geral, eu não acho que você foi babaca, não, tá? No final, a noiva que foi babaca. Babaca pela justificativa que ela deu, de que você ia ter que pagar tudo porque você ganha mais. Falar que você tava roubando o brilho do casamento? What? Alguns comentários que deixaram foi: não é babaca, madrinha não é patrocinadora, casamento não justifica exploração. É verdade. Não justifica, gente. Nossa, mas é porque você... Não justifica. É que nem, assim, futuramente, quando eu começar a preparar as coisas pro meu casamento e tudo mais, gente, eu não vou querer, tipo, nossa, que o pessoal me dê geladeira, fogão, essas coisas. Não. Eu também acho um pouco delicado pedir dinheiro, cotas, essas coisas assim. Então, eu sinceramente não sei muito o que eu faria. Mas, sabe, você quer dar festa, você dá a festa e banca. Entendeu? Tem coisa mais ridícula do que o convidado ter que pagar pra ir no casamento? Gente, desculpa, eu sou meio das antigas nesse sentido, viu? A amizade não deveria ter preço, você se livrou de uma dor de cabeça. Ela mostrou realmente quem são as prioridades dela. É verdade. Foi o que eu falei, se ela desde o começo começou a agir assim, deu essa justificativa, ela não era tão sua amiga. Sabe? Mas é isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, curte, compartilha e comenta, tá bom? E não esquece de mandar o seu relato pra gente, tá bom? Beijo!